Agradecemos assim a participação de todas as nossas crianças, também com a história. A história foi desde já uma introdução também à nossa história, porque o nosso título da mensagem das mulheres hoje também é Eu Irei. Hoje é o Dia Internacional da Oração da Mulher e enquanto mulheres somos chamadas a orar, tanto por Deus como a nossa irmã Ellen White também fala sobre isso. E o foco este ano do Ministério da Mulher a nível da Conferência Geral é Eu Irei. Então, o convite que nos é feito da Conferência Geral, porque este culto é para se fazer em todas as igrejas ao redor do mundo, este programa, o convite de oração hoje, para orarmos também nas nossas casas e logo à tarde no seminário que vamos fazer, é orar pelos líderes, orar pela estabilidade e a paz, orar pela tolerância religiosa, orar pelos pais e as famílias, orar pelas mulheres, pelas crianças, pela saúde, pela educação, pelos sem-abrigo, pelos órfãos, pelos perdidos. E os problemas que afetam as mulheres ao redor do mundo são vários. Há o abuso, há a pobreza, há a falta de saúde, falta de cuidados de saúde em muitos países. Há a iliteracia, quer dizer que as pessoas leem, mas não percebem o que leem. E há muitas mulheres que sabem ler, mas são analfabetas, ao mesmo tempo não percebem o que estão a ler. Há uma carga laboral excessiva também para as mulheres e isto também é um problema que afeta as mulheres e também há falta de oportunidades de liderança ainda hoje em dia no nosso mundo para as mulheres. Estes são alguns motos de oração que podemos ter nas nossas orações durante o dia. O convite é para todos, mas em especial para as mulheres neste dia. Também vos vou contar histórias que vocês já conhecem, em que são 4 histórias de mulheres e uma de um homem. São 3 histórias de mulheres que são muito conhecidas, uma talvez não tanto, mas vamos ver. E nestas histórias as mulheres tiveram que tomar decisões e fazer escolhas difíceis. E vão ver o que é que elas responderam ao convite que lhes era feito na altura. O Espírito Santo quer falar-nos a nós hoje, mulheres, e também a todos os irmãos, e a todos os que estão lá em casa a ver-nos pelas redes sociais, quer-nos falar através destas histórias. O Espírito Santo quer que nós abramos o nosso coração para ouvirmos esta mensagem e quando enfrentarmos decisões difíceis de tomar, que nós possamos também dizer como estas mulheres disseram. Vamos a uma história que se encontra em Gênesis, capítulo 24, e vai-nos falar de uma jovem bonita, solteira, Gênesis 24, e os irmãos vão ver quem é esta jovem bonita e solteira. A história era a seguinte, não vamos ler os versículos todos, porque não temos tempo para ler o capítulo 24 todo. A história é a seguinte, todos nós conhecemos a história de Abraão, que teve Isaque, e Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para Canaã, estava longe de Ur dos Caldeus, não é? E então, mas chegou a altura de Isaque ter que casar, e Abraão não queria que Isaque casasse com uma estrangeira. Abraão queria que ele casasse com alguém da família. E então, vamos ver que ele escolheu um servo dele para ir buscar uma mulher à sua família. Vamos ler os versículos do 42 ao 57 e assim já enquadramos a história. Gênesis 24, 42 a 57. E diz o seguinte: E hoje, isto é o servo a dizer, cheguei à fonte e disse, ó Senhor, porque ele estava muito aflito como é que ele havia de escolher esta noiva para o filho de Abraão, não é? Ele estava muito aflito. Então fez uma oração, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo. Eis que estou junto à fonte, faze, pois, que uma moça que sair a tirar água, a quem eu disser, dá-me, peço-te de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me disser, bebe tu, e tu também, tirares água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Quer dizer que seja esta a mulher que Deus designou para o filho de Abraão, Isaque. Antes que eu acabasse de falar, ainda estava ele orando no seu coração, saía Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água, e lhe disse,
Dá-me de beber, peço-te. E ela prontamente abaixou o seu cântaro do ombro e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu de beber a beber aos camelos. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e pulseiras nas mãos. Quer dizer, ele trouxe ofertas para quem seria a esposa de Isaque. Pronto. Inclinando-se, o servo, adorei e bendize ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Porque Naor era irmão de Abraão, certo? Agora, pois, se vós haveis de usar de bondade e verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai-mo, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, que estes eram os filhos de Naor. Portanto, Betuel, o pai de Rebeca. Do Senhor procede este negócio, não podemos fazer-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti, toma e vai-te e seja a mulher do teu filho, de teu senhor, como tem dito o Senhor. Pronto, eles estiveram lá em casa, mas no dia a seguir, quando este servo acordou, ele disse, eu quero levar já a Rebeca. E a família queria 10 dias para se despedir dela, para fazerem certas coisas, porque eles não sabiam se iam ver mais Rebeca, não é? Porque as distâncias não é como hoje. E então, o 54 ele diz, quando se levantaram de manhã, é meio do verso, diz, quando se levantaram de manhã, disse o servo, deixai-me voltar a meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fica ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10. Estão a ver o pedido? E depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a moça, então chamaram Rebeca, e perguntemos a ela mesma. Então o verso 58, que é o mais importante desta história para a mensagem de hoje, diz, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então, Rebeca foi para o desconhecido, era uma escolha difícil, mas ela decidiu que ia mesmo naquele dia. Não havia muito tempo para se despedir das suas amigas todas, mas ela estava decidida que aquilo era plano de Deus e ela decidiu responder, eu irei. Passemos agora para uma nova história. E a segunda história está em Juízes 4. Esta não é tão conhecida, mas se calhar alguns dos irmãos conhecem. Juízes 4, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Juízes 4. E vai-nos falar de uma mulher chamada Débora. E vamos ler os versículos do 3 ao 8. E depois, no final, a resposta vem no 9, está bem? Vamos ler do 3 ao 8. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Portanto, Israel estava a sofrer opressão por este povo. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel nesse tempo. Ela era juíza, as pessoas vinham ter com ela. Verso 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinuão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, da tribo de Naftali, dos filhos de Zebulon, ao monte Tabor. O verso 7, atirarei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. O Sísera era o comandante do exército do rei de Canaã, que era Jabim, está bem? Sísera era o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque.
Ela não esperava desta resposta, porque a intenção era que Baraque fosse, mas o Baraque disse: eu só vou se tu fores comigo. E olha, uma mulher naquela altura não ia para a guerra, não era habitual. Mas a resposta que ela pensava que ele ia ficar interessado e fazer vontade de Deus, e que Deus tinha dado nas mãos dele, nas mãos de Baraque, este povo ia ser derrotado e Israel ia ser livre. Mas ele disse: não, eu só vou se tu fores comigo. Vocês vão ver isso no verso 8, diz: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Então ela tinha aqui uma decisão difícil de tomar. E ela decidiu: certamente irei contigo. Portanto, lá está a resposta ao chamado de Deus: irei. Porém, não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Sísera, o comandante do exército do rei de Canaã, Jabim. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Portanto, depois de lerem o resto da história, muito interessante, que vai-vos dizer que realmente Deus derrotou este exército e morreram todos, menos Sísera, porque Sísera saiu do carro, este comandante, saiu do carro, foi a pé e fugiu. Foi o único que não morreu nesta derrota. Portanto, o que é que nós poderíamos fazer numa situação destas? Não era fácil decidir, mas esta mulher decidiu que iria para a guerra com o Baraque e foi assim que Deus deu a vitória ao povo dele e os livrou das mãos dos cananitas, ou dos cananeus. A próxima história encontramos em Ruth. É logo a seguir a Juízes. Ruth, são só 4 capítulos. Uma história que nós já conhecemos. Ruth, capítulo 1. Vocês lembram-se que estas pessoas, Noemi, né? vamos falar de Ruth, mas a sogra de Ruth era Noemi, e ela tinha um marido chamado Elimeleque, e havia fome na terra de Belém de Judá, era onde eles moravam. Eles tiveram que ir para Moabe. Moabe era uma terra onde tinha moabitas que não adoravam o Deus verdadeiro. Mas Noemi, Elimeleque e os seus filhos adoravam o Deus verdadeiro. E eles casaram com mulheres de moabitas. Cada um dos seus filhos, que eram Malom e o Quilion, casaram com mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa e outra chamava-se Ruth. O que é que aconteceu? Ao fim de uns anos, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e também os filhos, passados uns tempos, ou uns anos, não diz propriamente quanto tempo, eles morreram também. Já fazia quase 10 anos que eles moravam ali. Os filhos morreram e o que é que Noemi pensou? Vou voltar para a minha terra, porque ela ouviu, se depois vocês lerem, ela ouviu que já não havia fome, mas havia fartura de alimento em Belém de Judá. Então ela decidiu que ia voltar para trás mais as suas noras. Entretanto, quando ela está a voltar para trás com as suas noras, ela pensa: elas não têm que vir comigo propriamente, e quase que as instou a que elas ficassem atrás. Órfão aceitou e voltou para a casa dos seus pais, visto que ela não tinha mais maridos para lhes dar, e mesmo ela até diz, engraçado que ela diz, mesmo que eu agora engravidasse e tivesse um homem engravidasse, vocês não iam esperar que os bebés crescessem para terem maridos. Portanto, ela instava que elas fossem embora. Vamos ler o versículo 8 a 10 e depois o 14 e 15 a 15. Da história. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo, os falecidos, os filhos. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de outro marido. Então ela, Noemi, as beijou e elas levantaram a voz e choraram. Quer dizer, abraçaram-se, estavam-se ali a despedir. Dizendo-lhes: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Elas não se queriam despedir e queriam ir com ela. Até que ela convenceu pelo menos uma. Vamos ver o verso 14. Então não, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Órfã, uma das noras dela, se despediu da sogra Noemi com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. E disse Noemi
a tua cunhada, disse Noemi a Ruth, a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Qual foi a resposta de Ruth? No versículo 16 diz, porém Ruth respondeu, não me instes para que te deixes, ou seja, não me obrigues, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então a resposta de Ruth é, onde ela for, onde Noemi fosse, ela iria e ela queria seguir o Deus que Noemi seguia. Pronto, depois sabemos o resto da história, que ela foi para Belém de Judá e que depois lá se casou com Boaz e que Ruth faz parte da genealogia de Jesus, que é avó de David e essas coisas todas, ou bisavó, não é, pastor? Estava a me enganar. Porque ela é mãe de Obed, que é pai de Jessé, que Jessé é pai de David. Portanto, é trisavó de Salomão. E por aí adiante vamos chegar na genealogia de Jesus. Portanto, esta mulher moabita foi realmente uma mulher importante porque tomou uma decisão difícil num tempo passado. E isto fez mudar toda a sua vida. Então aqui a pergunta é, já estiveram numa situação da vida que vos deu tanta dor e que os vossos queridos partiram e depois tiveram que tomar uma decisão difícil? Às vezes pode-nos acontecer. Agora, passaremos para a próxima história que está em Esther, também muito conhecida, esta jovem Esther. Então, vamos para Esther, capítulo 4. Eu não estou a ver as horas, portanto não sei quanto tempo é que tenho. Nunca ando com relógio. 10 minutos? Consigo. Então, Esther capítulo 4. Vamos desfolhar aqui a nossa Bíblia. Esther no capítulo 4. E nós sabemos a história de Esther. Esther era uma mulher judia do povo de Deus, que foi convocada para ir para o palácio. Havia várias jovens que se iriam durante um ano preparar para se encontrar com o rei. Elas eram preparadas durante um ano e depois o rei ia escolher uma esposa. E quem é que ela escolheu? Aquela esposa formosa. Parece que Esther era uma jovem muito, muito bonita, muito bonita. Então ela foi escolhida como rainha. Só que no capítulo 4, esta jovem, foi criada por um tio que se chamava Mardoqueu. Há traduções que dizem Mardocai. Pronto, mas o nome é igual. O tio é o mesmo, Mardocai é o Mardoqueu. Portanto, se nas vossas Bíblias está Mardoqueu, a minha está Mardocai, mas isto depende da tradução. O tio era o mesmo. Então, vamos ler dos versículos. Vamos ler o versículo 8, para nos enquadrarmos. Parece que ela soube que o tio estava a vestir pano, saco e cinza, andava assim todo muito mal trajado, todo muito triste. O que será que tinha acontecido? A rainha Esther mandou roupas, pensava que ele talvez estava com falta de roupas, mandou roupas para ele, mas ele não quis vestir. E agora vamos ver o resto da história. Verso 8 diz, também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir os judeus, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Sabemos que Amã era uma pessoa má e fez com que o rei assinasse um decreto que no dia X iria matar todos os judeus. Olha, Esther era judia, Mardoqueu também era judeu. Então, vai um servo da Esther saber o que é que se passa, então o tio manda-lhe a cópia do decreto de morte. Está bem? Veio Atã, que é este servo, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu ao Mardocai. Então Esther instruiu Atã a dizer a Mardocai, todos os servos do rei, isto é o versículo 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui
chamada para ir ao rei, à presença do rei. Portanto, haviam regras para se cumprir na altura, haviam protocolos e só ia falar com o rei quem fosse chamado. Não nos podíamos atrever qualquer pessoa a ir falar com o rei. O verso 12, 13, 14 e 15. Quando as palavras de Ester foram reveladas a Mardoqueu ou Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio tu somente escaparás dentre todos os judeus. Portanto, o tio estava-lhe a dizer: não penses tu, porque não revelaste que eras judia, que também não vais morrer nesse dia. Portanto, não penses que te salvas porque estás aí no palácio e porque és rainha. Era o que ele estava a dizer. O verso 14 diz: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Quer dizer, se ela não fizesse nada, Deus havia de fazer alguma coisa a favor dos judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Por isso é que o Mardoqueu estava-lhe a dizer, o tio estava-lhe a dizer: será que tu não foste colocada rainha para intervires nesta altura? Deus tinha um plano para ti. Agora tu não queres responder a este plano? E então vamos ver o que é que Ester disse. Então mandou Ester que tornassem a dizer a Mordecai. E qual é a resposta de Ester para o tio? Diz: vai, o verso 16, vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças, quer dizer, as servas dela, também assim jejuaremos. Depois, vejam a resposta, só depois de 3 dias de jejum e oração é que ela se iria atrever a ter com o rei. Então ela diz: depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Portanto, se eu morrer, morri, mas eu vou ter com o rei, irei. E diz o verso 17, assim Mardoqueu ou Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Ester lhe tinha ordenado. Sabemos então o que é que aconteceu. Então a resposta de Ester ao chamado de Deus foi: irei. Sabemos o que é que aconteceu. O resultado da história foi que ela foi à presença do rei, que o rei estendeu-lhe o cetro, que ela foi aceita, depois fez vários jantares, dois ou três jantares com Amã, e depois ela disse que o homem que eu estava a trair era aquele, era o Amã. O Amã é que tinha feito aquilo. E então Amã foi enforcado na própria forca que ele queria enforcar o tio de Ester, o Mardoqueu. Então, como o rei não podia contrariar a lei que tinha sido, então, nesse dia foi promulgada outra lei, penso que estou a dizer certo, em que era permitido que, se alguém atacasse os judeus, que os judeus poderiam se defender. Mas ninguém se atreveu a atacar os judeus. E então, até hoje, os judeus comemoram essa festa, que é a festa do Purim. Estou certa, pastor? É porque isto às vezes é tanta história, mas eu acho que estou a dizer certo. Portanto, ainda hoje é comemorada esta vitória, porque houve alguém do povo de Deus que se atreveu a dizer: eu irei. Agora, já falámos em 4 mulheres e vamos falar, por último, num homem. E a história deste homem encontra-se em Mateus 26. Quem será? Mateus 26. Quem poderá ser? Só pode ser um. É Jesus, não é? Jesus e os seus discípulos, mas é Jesus. Então, vamos ver aqui que em Mateus 26, Jesus vai se reunir com os discípulos para se despedir deles, porque Jesus sabia que ia ser morto e quis fazer uma santa ceia, quis fazer um jantar. Mas ao longo do seu ministério ele foi dizendo que é necessário que as coisas se cumpram, que eu vou morrer e que ao fim de 3 dias vou ressuscitar. Ele disse isto várias vezes, mas eles estavam completamente cegos e não ouviam o que Jesus estava a dizer. Vemos isso ainda no verso 26, versos 11 e 12, naquela história em que há um jantar, em que vem uma senhora com perfume, vemos isso também aí, que Jesus estava a avisá-los. Diz assim: sempre tereis convosco os pobres, o 11, mas a mim não haveis de ter sempre. O verso 12 diz: ora, derramando ela o perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando para o meu sepultamento. Estamos a ver que Jesus, ao longo do seu ministério, e mesmo no final, foi dando dicas que ele iria morrer, está bem? Aos seus discípulos, mas eles não estavam ainda bem preparados para isto. Depois, o verso 21 diz: enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me irá trair.
E depois o 24 diz: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca de dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. O verso 25 disse: então perguntou-lhe Judas, o que o traía, por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus, tu disseste. Depois, vamos ver, 27 a 29, que diz: então ele tomou o cálice, já tinha partido o pão, já lhes tinha dado o pão, e agora diz assim: então tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O 28 diz, lá mais uma alerta que Jesus estava a dizer que iria morrer, mais uma pista para eles, mas eles estavam longe disto. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então era necessário que Jesus morresse por nós. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até ao dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Agora vocês vão perceber o que é que Jesus respondeu aqui mais à frente. Agora, vamos ler o verso 31 e 32, que era onde eu queria chegar com esta história toda. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E o que é que Jesus disse? Mas depois de eu ressurgir, ou de eu ressuscitar, que é a mesma coisa, irei adiante de vós para a Galileia. Irei adiante de vós para a Galileia. Jesus sabia o que é que eles iam passar. Jesus sabia que eles iam abandoná-lo, que se iriam afastar dele, que iriam trair, que lhe iriam virar as costas, que se iriam sentir fracassados, mas Jesus tinha um ânimo para eles. Jesus disse: quando eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Portanto, nós vamos nos ver novamente. Isto era um alento para eles. Esta não foi a primeira vez que Jesus disse: irei, muito antes do pecado ter entrado no mundo e de ser preciso uma solução. Jesus disse a Deus: eu irei. Mesmo sabendo que ia ser muito, muito difícil, que ia ser muito doloroso vir morrer por nós. Ele ia ser mal compreendido, desonrado, desrespeitado, maltratado, odiado, separado do Pai. Mas, contudo, Jesus respondeu a Deus: eu irei. Porque é que alguém estava disposto a enveredar numa missão como esta? Porque é que estas pessoas, estas jovens, estas mulheres estiveram dispostas a responder: eu irei? E porque é que Jesus esteve disposto a responder: eu irei ao mundo morrer por vós? Então, eu cheguei à conclusão, depois de ler isto tudo, que não está aqui a resposta, mas foi por amor, não é? Foi por amor que Jesus veio morrer em nosso lugar. E também foi por amor a Deus que estas mulheres responderam: irei. Penso que sim, só poderia ser. Hoje conhecemos estas histórias e já conhecíamos parte delas, se não todas, e todos tinham uma coisa em comum. Num momento fulcral da sua vida, quer os afetasse pessoalmente ou quer afetasse toda a nação, no caso de Jesus estava em jogo o destino de toda a humanidade, eles precisavam decidir. Cada uma destas pessoas, destas personagens bíblicas, tiveram que tomar uma decisão que mudava a vida delas e também a vida, às vezes, do próximo. E a decisão que eles tomaram resumiu-se a duas palavras. Quais foram? Eu irei. Assim como a menina dizia: eu irei. Lá subia lá as escadas, lá descia lá as escadas. Não é? Hoje nós também enfrentamos uma decisão. Deus está-nos a chamar para irmos ter com a nossa esposa, se for o caso, e pedirmos perdão. Magoaram-na no passado? O que vão responder? Eu irei. Deus está a chamar-nos para irmos ter com o nosso vizinho. Convidem-no para uma refeição, ouçam a sua história, partilhem com ele a história de como Deus mudou a vossa vida. O que é que nós vamos responder? Eu irei. Deus está a chamar-nos para irmos ajudar os que vivem na rua. Ofereçam comida, roupas, trabalho, sentem-se com eles e ouçam as suas histórias. Digam-lhes o quanto Jesus significa para cada um de vós. O que é que nós vamos responder? Deus está à espera que nós respondemos: eu irei.
Deus está-nos a chamar-nos para irmos viver talvez noutro país, para irmos trabalhar em prol do Evangelho através da nossa vida. O que é que nós vamos responder se for o caso? Eu irei. O que é que o Espírito Santo nos está a sussurrar hoje ao nosso ouvido, depois de ouvirmos esta mensagem? Para onde é que Deus quer que nós iremos hoje? O que é que nós vamos responder? E então o sermão termina com que o amor de Jesus nos capacita a responder: eu irei. Vamos dizê-lo juntos: eu irei, irmãos. Vamos dizê-lo juntos: eu irei. Possamos que realmente o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e na nossa vida para que nós possamos, quando Jesus nos chamar a fazer qualquer coisa, não nos desviemos ou não fingimos que aquilo, não fiquemos indiferentes e possamos dizer: eu irei, não é? Vemos uma pessoa, ainda ontem para casa vi uma senhora lá no hospital que não queria subir o elevador, porque tinha medo. Eu disse: olha, vou subir o elevador com ela, mas houve alguém antes de mim que estava a passar a refeição, que agora, em vez de passar o dedo, passa-se a cara, que é o ponto, a picagem do ponto. Quando eu estava a pensar a minha feição, outra senhora disse: a senhora tem medo, então eu vou consigo lá acima e depois eu deixo. Portanto, houve alguém que fez o que eu ia fazer, graças a Deus, porque mesmo não conhecendo a verdade, ainda há pessoas boas neste mundo, não é? Então, nas pequenas coisas podemos dizer: eu irei fazer o bem a alguém, e aquela pessoa vai ver, passou tanta gente e só foi uma que fez o bem, e aquela senhora fez o bem, e tirou uma oportunidade de fazer o bem, mas não faz mal, alguém fez o bem. Portanto, nas pequenas coisas, vemos alguém na rua, carregado, agora é pandemia, não nos podemos juntar. Vamos pegar nos sacos, vamos ajudar e depois desinfetemos as mãos, não deixemos de demonstrar o amor de Jesus por causa da pandemia, está bom, irmãos? Então vamos dizer a Deus, nas pequenas e nas grandes coisas nós iremos, porque nós também queremos ir para o céu e estamos-nos a preparar nesta terra e queremos preparar outros para irmos viver com Ele na eternidade. Nós e a nossa família, também nas nossas casas, possamos dizer aos nossos pais: iremos, fazemos, queremos ser obedientes aos pais e a Jesus, está bom? Queremos que todos sejam, os nossos filhos, todos a nossa família no céu, e que nós possamos responder sempre a este chamado. Um dia um pastor disse-me, e os irmãos conhecem o pastor Enoque, às vezes ele convidava-me a fazer coisas e eu dizia não. Ele disse: não faças isso. Quando te convidarem para fazer uma coisa, dizes sempre que sim, porque tu estás a responder a Deus e não é a mim. E isto marcou-me na minha vida, que realmente, quando Deus nos pedir para fazer algo, não fingimos que aquilo não é para nós, é para nós. Então, se o Espírito Santo está a apelar ao nosso coração, então façamos, nem que seja nas pequenas coisas. Ao amontoar as pequenas, se calhar um dia, quando nos disserem: vais para a prisão, a gente vai. Eu irei, porque não vou abandonar o meu Jesus. Então, como eu quero estar no céu, eu vou dizer: eu irei. É este o meu desejo para mim. Eu acho que este culto foi mais para mim que para os irmãos, mas foi para todos nós. Deus quer falar aos nossos corações e que possamos aprender a cada dia mais com o servo que foi Jesus. Amém.